Bom, a ideia é a seguinte, nós estamos com meia hora de atraso. Então, nós vamos fazer uma rápida discussão aqui entre os panelistas e suspendemos para tomar um café, para nós entrarmos na outra questão. Né? E como eu não vou participar da discussão, eu só recomendo, eu não quero entrar nessa discussão de China, eu vou à China daqui a pouco, é melhor ir com cuidado, mas eu estou muito impressionado pelo livro que eu estou lendo, que é o livro que se chama Prisioneiro do Estado, que é aquele primeiro-ministro de Tiananmen, que era primeiro-ministro, que era o secretário-geral Zhao Zhang. E é muito interessante, vale a pena ler, porque é surpreendente para quem não tem conhecimento sobre a China, e ver efetivamente como é tão simples governar um país assim, daquele jeito. Ele era primeiro-ministro, foi posto à margem, nunca explicaram a ele durante 15 anos, até ele morrer, ficou prisioneiro, bem tratado, tinha automóvel, tinha secretário, podia se deslocar para algumas províncias, para outras não e tal, mas nunca disseram por quê. E nenhuma carta que ele mandou a todos, inclusive o meu, enfim, ex-companheiro de presidência, Jiang Zemin, não respondiam. Né? Então, não é só um inferno laboral, não é? Político é difícil também. Agora, isso não impede que a gente tome em consideração o que o Castro disse, porque a China está aí. Gostemos, não gostemos, seja de um jeito ou de outro, nós vamos ter que nos haver com as consequências da China. Então, mesmo que a gente não endosse o que lá acontece, que não seja nem possível por outras razões, nós vamos ter que nos haver com o fenômeno chinês, porque senão nós vamos perder o rumo. Mas eu disse que não ia discutir, então paro por aqui e vou dar a palavra de novo ao Dani para que ele faça, enfim, seus comentários sobre os comentários e que mostre que, de fato, o relatório inovou. Well, thank you. Let me comment first, but it'll be very brief, on a couple of questions that Dr. Palacci raised. On the institutional side, there is a lot of discussion on the institutions, but we do shy away from the point about democracy, non-democracy, because frankly, a lot of these high-growth countries are not paragons of virtue when it comes to democracy, but they did have strong institutions. And we discussed quite a bit the effectiveness of policy making in places like Singapore and Korea and Malaysia, etc. On the role of the U.S., I agree with you that the U.S. is still highly relevant. I also agree that the question is who will substitute for some of the spending in the U.S. So the conventional answer is the Chinese middle class, but it's going to take a while for the Chinese middle class to kick in. I don't think the government will be able to stop that kind of consumption, but there is a transition period. Other countries that have tried to move from the export model to a more domestic model have been able to do it with one simple device. It's called a credit card, and it seemed to work in Korea to stimulate domestic demand, but obviously there are concerns. I want to just come back at the very end then to agree and disagree with Gustavo. I agree that we know a lot more than 1929, and I think the areas that you raised about monetary policy, protectionism, countercyclical Keynesian policy, etc., are all right. Banking, maybe a little. I mean, I take the M1 example, but banking obviously wasn't handled very well, despite Basel committees and others, because basically the regulators are one step behind financial innovation. On your criticism that the report is not innovative enough, I think I respectfully disagree.
let me point to at least 2 or 3 areas where this report is quite different from other Washington Consensus kind of documents that you refer to. The first is actually the role of government. The Washington Consensus and reports like it basically have said, get government out of the way. The famous line of Bob Lucas is all you need to do is privatize, stabilize, and liberalize. We in the Commission disagree with that. We disagree that you just get government out of the way and all good things will happen to you. So that is, I think, a major difference. We also are different from a number of reports because we don't propose a single model to drive growth. We talk a lot about policy experimentation, whether it's what Professor Barros said about this touching the stones or other policy reversals. We're talking about governments that do adjust and react to bad decisions. They have to judge whether or not their policies are effective, and if they're not, they have to change them. So we are not putting forward a model. Okay. And number 3, let me just take a topic that tends to be rather controversial in development policy as well as in Brazil, and that is industrial policy. For 20 years, economists and others have said that industrial policy in its crudest form is a bad idea. Of course, even countries that have practiced industrial policy have done so at a very high cost. But not all industrial policies have failed, and that's true in Brazil. So you would expect a report coming out of Washington to say that industrial policy is a bad thing, stay away from it, don't touch it, the government should never intersect with business. Instead, I think the report is much more in keeping with the writings of Danny Roderick, who's a professor at Harvard, who takes a much more balanced view about industrial policy. So I guess innovation is in the eye of the beholder, as is beauty. I'm not saying this is a beautiful report, but I also don't think it is as ugly as you portray it. With that, I think I'd like to stop because I think we're so far behind. I would think the second session deserves more time. Thank you. É realmente uma pena que a gente não tenha mais tempo para conversar. Alô? Que não se tenha mais tempo para conversar por mais tempo, porque de fato se vê, primeiro, que o relatório tem inovações, segundo, que há uma certa tensão no que diz respeito a certas práticas para o desenvolvimento econômico, e algumas questões eu acho que o tempo vai mostrando que é preciso voltar a ter uma posição menos radical em certas matérias, e eu acho que hoje em dia ninguém pode negar. Da experiência histórica, acho que todos praticamente disseram isso, não sei quem deixou de dizer, que, na verdade, a questão não é mercado ou Estado, é Estado inteligente ou não, competente ou não, e um mercado capaz ou não de responder às demandas existentes na sociedade, e que são uma construção histórica. E agora, aqui também eu acho que o Gustavo levantou um ponto que é importante, que além do mercado e do Estado, há outras questões, né, que são as questões da democracia, que são as questões do bem-estar, da pressão da sociedade, que nós temos que compatibilizar isso tudo de tal maneira que tenha um resultado não só de crescimento econômico, mas de crescimento de bem-estar e da criação de sociedades mais decentes de serem vividas com instituições que sejam duradouras. Eu quero que o relatório ajuda e suscita o pensamento nessas várias direções, e eu creio que certamente teremos oportunidades posteriormente, como há tanto tempo vemos fazendo, de discutir mais em profundidade essas questões todas aqui, e finalizo com isso. Eu acho que o Castro colocou uma questão que é verdadeira. Quer dizer, diante do que está acontecendo, né, ele acha que houve um terremoto, mais que um terremoto, uma fratura no continente, portanto, isso vai ter uma série de repercussões de acomodação tectônica.
É isso mesmo, nós estamos assistindo a acomodações tectônicas depois de um choque muito grande, 2 choques. A China emergiu e o mundo desabou. E ao desabar, mexeu com a China, que também sofreu. Bom, então isso recoloca muitas questões. E nós temos que ter estratégia, perspectiva, escolhas. Acho que vários disseram isso aqui. Temos que ter escolhas. Aí eu me refiro nós, como Brasil, como cada país em desenvolvimento. Temos que ter escolhas. Se nós não temos clareza sobre as escolhas, e ao escolher-se tudo não se escolhe nada, e se nós não fizermos escolhas que levem em consideração esse efeito tectônico, certamente nós vamos perder oportunidades. E essas escolhas não estão claras, porque não é fácil tê-las nesse novo ambiente de outro tipo de competição, outro tipo de regulação e ainda por cima agenda nova. A questão de meio ambiente, de aquecimento global, a questão da água, a questão da energia, tudo isso é uma agenda nova e que vai requerer, creio que o Pallotti mencionou essa questão aqui, e é verdade, outros também disseram, vai, ao mesmo tempo que é uma imensa oportunidade, da questão energética sobretudo, né, é também muito difícil e nós temos que fazer algumas escolhas. Eu tenho a impressão que o Brasil está um pouco andando no piloto automático, como se bastasse olhar a taxa de crescimento, que isso fosse um indicador de que vamos no bom caminho. Pode estar crescendo e indo no mau caminho. É preciso crescer no bom caminho. Vamos tomar um café, senão a gente sai do caminho. Você vai falar também? Então, não tem palavra. Não, pode falar. Eu não sou chinês. Aqui é o trabalho do professor Dani. Vamos esperar um pouquinho. 2 minutos. Existe uma velha história, realmente bater num relatório, numa obra, etc., se diz que a obra tem coisas novas e coisas velhas. O único problema é que as velhas são boas e as novas são ruins. Eu acho que o do Dani é exatamente o contrário. As velhas são ruins e as novas são boas. Muito bem. Essa é uma observação. Outra observação é sobre China. Eu ouvi muitas vezes, li muitas vezes, etc., que a China se daria mal. Por quê? Porque o Estado está por toda parte, porque o Estado isso, porque o Estado aquilo, porque o Estado interfere, etc., etc. Não foi nada disso que aconteceu e eu acho muito perigoso dizer que ela está dando certo porque é autoritária.